Gramática. Só de ouvir essa palavra, muita gente já lembra daquela aula de português, né? Aquela coisa cheia de regras complicadas, de decoreba. Mas e se a maior parte do que a gente aprendeu sobre gramática na escola não for, digamos, a história toda? Pois é, vamos mergulhar nisso. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A gente já fala, já se comunica, se entende. Então por que raios passar anos estudando uma coisa que parece tão distante da nossa vida? É uma dúvida super válida que, com certeza, já passou pela cabeça de muita gente. E essa sensação faz todo sentido. Fica parecendo que existem dois tipos de português, o que a gente usa na vida real e o que está lá no livro da escola, e que eles simplesmente não se conversam. É como se a gramática fosse um conjunto de proibições e não uma ferramenta para a gente usar. E olha, não é só uma impressão. Uma das maiores linguistas do Brasil, a Maria Helena de Moura Neves, foi direto ao ponto. Ela cunhou esse termo, gramatiquice, para descrever esse ensino tradicional. Para ela, é como se fosse uma caricatura da gramática, algo que acaba mais atrapalhando do que ajudando a gente a entender a língua de verdade. Ok, então, se o que a gente aprende na escola é gramatiquês, o que é gramática de verdade? É agora que a história fica muito, mas muito interessante. Vamos virar a chave e olhar para isso de um jeito completamente novo. Essa definição é da própria Moura Neves. Pensa só, gramática não é um livro de regras parado, empoeirado na estante. Não, é ação, é movimento, é a arquitetura que a gente usa para construir significado quando a gente fala ou escreve. É a língua viva funcionando na prática. A ideia de uma jaula só prende, limita. Mas pensar na gramática como uma planta de um prédio, ou uma planta viva mesmo, muda tudo. É a gramática que dá estrutura, que dá forma e que dá vida para a nossa comunicação. É o que permite que a gente construa ideias, das mais simples às mais complexas. E aqui o contraste fica bem claro. A gramática que a gente costuma ver na escola é a prescritiva. Ela dita as regras, diz o que é certo e o que é errado, ponto. Já a gramática funcional, que é a proposta da Moura Neves, é descritiva. Ela não quer julgar, ela quer entender como a língua funciona de verdade e se pergunta: isso foi eficaz? Atingiu o objetivo da comunicação? A mudança de foco é total. Para isso ficar menos abstrato, nada como um bom exemplo prático. Vamos dar uma olhada em como essa ideia de eficácia funciona na vida real, analisando dois textos bem diferentes. Então, de um lado, a gente tem aqui um boletim informativo de uma paróquia. Do outro, um material de uma ONG que fala sobre saúde sexual e reprodutiva. Só de bater o olho já dá para ver que a pegada deles é completamente diferente. E essa tabela mostra o porquê. Olha só, o boletim da igreja quer o quê? Engajar os fiéis nos eventos. Então a linguagem é mais próxima, comunitária, espiritual. Já o da ONG precisa informar pais, educadores, então o tom é mais técnico, mais formal. A gramática, as palavras escolhidas, tudo ali tem uma função muito clara. E aí chegamos no ponto principal. Qual dos dois está certo? Os dois! Cada um deles é perfeito para o seu contexto, para o seu público e para o seu objetivo. A linguagem eficaz não é uma coisa só, ela depende totalmente da situação. Isso nos ajuda a questionar de vez aquela ideia de certo e errado que martela na nossa cabeça desde a época da escola, né? Olha esse outro exemplo aqui, um comunicado que já começa com "E aí, galera?" e termina com a hashtag "Tamo junto". Com certeza não é a linguagem que se esperaria numa redação do vestibular, por exemplo. Pela régua da gramática tradicional, talvez alguém torcesse o nariz. Mas, com esse nosso novo olhar, a pergunta que realmente importa é outra. Exatamente. Para conversar com um público mais jovem, para criar uma conexão, um sentimento de comunidade, essa linguagem não só não está errada, como ela é extremamente eficaz. Ela cumpre o papel dela com perfeição. No fundo, a noção do que é correto na língua tem muito mais a ver com questões sociais do que com a linguística em si. Historicamente, o modo de falar dos grupos com mais poder e prestígio acaba virando o padrão, a norma culta. As outras formas de falar não são erradas, são apenas diferentes. Por isso, a pergunta mais poderosa que a gente pode fazer não é "isso está certo?", mas sim "isso é adequado e eficaz para essa situação?". E agora vem a parte mais legal de todas. A grande revelação de que todo mundo já domina essa gramática funcional, mesmo sem saber. É hora de conhecer o nosso gramático interior. Pode parecer meio maluco, mas é a mais pura verdade. A gente não precisa ficar pensando em regra de sujeito e predicado para fazer escolhas gramaticais super complexas o tempo todo. A gente só faz e faz para se comunicar bem. É só pensar um pouco.
O jeito que alguém fala numa entrevista de emprego é o mesmo de quando manda um áudio para um amigo? Claro que não. De forma intuitiva, a gente analisa a situação, define o que quer alcançar, ajusta todo o nosso repertório linguístico e se comunica. Isso é a gramática funcional em ação. É um superpoder que todo mundo já tem. Sendo assim, o objetivo de olhar para a gramática desse jeito não é virar um policial das regras. Pelo contrário, é ganhar consciência desse poder que a gente já tem para poder usar ele de um jeito ainda mais inteligente, mais criativo e mais intencional em todas as situações da vida. A gramática, no fim das contas, não é uma inimiga. Ela é uma ferramenta incrível para a gente construir pontes, compartilhar ideias e até moldar a realidade à nossa volta. A grande questão que fica é como é que a gente vai usar esse superpoder?